O cenário era avassalador. Muitos corpos de caçadores hutus estavam bem diante de seus pés. Mas Imaculei percebeu que a cada minuto, a cada hora, a cada pensamento, sua face ganhava outras formas. Sua pulsação expandia, seus músculos enrijeciam, seu estômago não parava de gritar. Essa é uma história que vai nos ensinar uma grande lição. Portanto, é muito mais adequado a gente começar do princípio, certo? Ruanda, 1972. Há historicamente uma divisão de grupos étnicos. A comunidade majoritária, os Hutus, irritam-se constantemente com a comunidade minoritária, os Tutsis. Mas numa aldeia Tuts, as coisas eram completamente diferentes. Um local muito religioso, pessoas de todos os grupos passavam por lá, sem fazer diferenciação. Os Hutus eram ali muito bem-vindos. Sem barreiras, sem conflitos, era praticamente um oásis de paz em um país de extrema confusão. Nesse exato lugar estava sendo semeadas as sementes da história de uma menina que nascia em Ruanda. Ruanda, 1994. Imaculée Ilibagiza já não era mais uma criança. Aos seus 22 anos, presenciou o confronto entre Hutus e Tutsis e para um estado muito desumano. As pessoas começaram a espalhar boatos que a comunidade Tutsis planejava ataques contra os Hutus. Sabendo disso, os Hutus tomaram suas providências. Juntamente com o apoio do Exército Nacional, deram início ao confronto da pior maneira possível. Milhares de Hutus caminhavam com sangue nos olhos a fim de massacrar os Tutsis. Um completo genocídio que causou a morte de quase 1 milhão de pessoas. Imaculée estava aterrorizada, queria apenas proteger sua vida. Ela encontrou refúgio na residência de um bondoso pastor que aceitou esconder ela e outras 7 mulheres dentro de um pequeno banheiro na sua casa. Imaculée, uma mulher de 1,80 m de altura, dividia o pequeno e apertado banheiro do pastor junto com outras 7 mulheres Tutsis. Ela pensava que só ficaria alguns dias ali. Na cabeça dela, era só uma pequena e passageira tempestade. No entanto, os dias passavam, as semanas passavam, os meses voavam. Até que chegou nos 91 dias, trancada num pequeníssimo banheiro, em silêncio absoluto, sem tomar banho, porque o pastor as proibiu de ligar o chuveiro. Ele também disse que só era para ativar a descarga depois que a descarga de outro banheiro fosse acionada. Qualquer pequeno ruído poderia chamar a atenção de alguns bárbaros que passavam nos arredores. Isso significaria o fim daquelas vidas. Imaculée relata que alguns genocidas Hutus invadiram a casa do pastor no intuito de encontrar uns possíveis Tutsis foragidos. Então, ela ouviu a voz de um certo amigo antigo da escola, dizendo: "Já matei 399. Sinto que Imaculée está por aqui." Queria muito chegar nos 400. Seria um número muito interessante. Atormentada com essas palavras, ela ficava oscilando entre o medo extremo e o ódio absoluto. Ela se via saindo dali à procura de armas e partindo para o combate contra os seus algozes. Ela só conseguia pensar em uma vingança consumada. Imaginava a agonia de seus opressores, seus corpos espalhados pelo chão. Era uma imagem fascinante. Os corpos dos caçadores Hutus
bem diante de seus pés. Mas Imaculée percebeu que a cada minuto, a cada hora, a cada pensamento, sua face ganhava outras formas. Sua pulsação expandia, seus músculos enrijeciam, seu estômago não parava de gritar. Ela reconheceu que ali tinha duas escolhas muito poderosas a se fazer. Notou a gigantesca responsabilidade sobre a sua própria vida. Viu as muitas possibilidades de transformar aquele lugar, aquela ocasião que parecia um inferno, em um céu, mas tudo dependia de seus pensamentos. Imaculée passou a orar várias vezes com dor em seu coração. Lutava contra aquelas vozes que vinham atormentá-la. Mesmo aos berros de genocidas que passavam ao redor, que poderiam facilmente encontrá-la e matá-la. Mesmo em uma temporada de 91 dias, dentro de um círculo com 7 mulheres, mesmo fraca, chegando a pesar 30 quilos, para seus 1,80 m de altura. Imaculée Ilibagiza ansiava por força, a força da fé, da paz e o mais importante de tudo, a força do mais sincero e pleno perdão. Aquele tipo de perdão que saiu da boca de Jesus enquanto suas mãos eram pregadas. Pessoas o insultavam, humilhavam, mas mesmo assim, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ilibagiza encontrou essa mesma força de Jesus. Olha só que incrível minha mudança aqui dentro, ela pensava. Há algumas semanas só passava pela minha cabeça pensamentos de vingança. Hoje sei que tenho um enorme potencial de transformar-me. Posso fazer desse pequeno banheiro apertado e imundo o meu próprio templo particular. Posso encontrar no mais profundo inferno o meu próprio paraíso. E Ilibagiza se expressou ainda mais, dizendo assim: se eu pude mudar tanto, todos podem. Se eles agem como agem, se andam pelo caminho da maldade, da violência, do desrespeito, é porque, como Jesus disse, eles não sabem o que fazem, mas um dia saberão e irão ter a capacidade dentro de si de amar e perdoar. Após os 91 dias, Imaculée ficou em liberdade para descobrir que sua mãe, seu pai, seus irmãos e toda a sua família foram mortos pelos Hutus. Viu-se em liberdade para ensinar às pessoas o verdadeiro significado do perdão. Tente se lembrar daqueles momentos em sua vida que tu não se sentiu capaz de liberar o perdão. É um sentimento de pura angústia, desprezo, rancor, não é? Saiba que isso é normal entre as pessoas. Tu não está sozinho. Mas existem pessoas que escolhem sair dessa jaula, escolhem soltar o perdão. Elas entendem que perdoar o próximo não significa esquecer tudo o que aconteceu. Significa tirar as algemas que prendem, significa sair da gaiola da vingança, da angústia, do desprezo, do rancor e voar como um pássaro quando é solto. Em Marcos capítulo 11, Jesus nos ensina assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o Pai Celestial também perdoe os pecados de vocês. É importante lembrar que todos pecamos e vamos continuar pecando e errando. A Bíblia nos ensina a viver uma vida em paz, liberta. Só precisamos fazer o que Jesus pediu. Não é uma tarefa fácil, é um processo.
Da próxima vez que alguém fazer alguma coisa que certamente vai te abalar, te deixar para baixo, escolha perdoar. Não precisa falar diretamente com a pessoa. Tudo começa em sua mente. Existe uma técnica na psicologia que vai te ajudar muito se tu escolher aplicá-la. Ela se chama escrita expressiva. Tudo que tu precisa fazer é escrever em uma folha de papel os teus pensamentos que estão te atormentando. Não é necessário se preocupar se a escrita está correta ou não. Apenas escreva os teus pensamentos negativos do jeito que eles vierem na tua mente. Em 5 a 7 dias, tu vai perceber uma mudança extraordinária. Se tu gostou desse vídeo, se valeu a pena ficar até aqui, no final, lembre-se sempre que todos fazemos parte da mesma história, da mesma família, da família de Jesus Cristo.